Oi, gente, seja bem-vindo aqui a este canal, mais um dia de oração, de intercessão. Como a minha fé, sempre a minha esperança é que você esteja bem, que o Senhor possa estar guardando, te protegendo, te dando direção através da sua palavra. Por isso espero que esse vídeo te encontre bem e que se em algum momento, em algum percurso da vida, você se perdeu, você se entristeceu, se magoou, espero também que este vídeo consiga trazer a presença do Espírito Santo para dentro de você e que a voz não seja a minha voz, mas sim que seja a voz do próprio Espírito que venha te consolar, que venha te alimentar, que venha cuidar de você. Por isso fique comigo até o final deste vídeo, compartilhe com alguém que você saiba que está precisando de um momento de oração, que precisa ouvir uma oração, ou quem sabe precisa de alguém que ore junto. Quem sabe você não tem um amigo, um colega, uma pessoa espiritual parceira para orar junto contigo, mas faça desse vídeo uma amizade, faça desse vídeo um parceiro, um amigo que possa orar junto com você aí através deste vídeo, desta oração, possa estar junto deste momento difícil, desse momento turbulento que quem sabe você está passando, ou quem sabe também um momento de ação de graça que você quer agradecer a Deus, que você quer exaltá-lo pela sua bondade. Também leve esse vídeo com esse propósito de ação de graça, de agradecimento a Deus. Hoje nós vamos fazer mais um momento de oração. Hoje o propósito da oração é humilhar diante de Deus. Ou seja, é a humildade, a humilhação diante do nosso Senhor. Vamos orar então. Você que também pode deixar um comentário aí, comente algo aí, curta esse vídeo para que possa ser entregue para as mais pessoas. Meu coração está alegre pelo número de pessoas que têm aqui comparecido. Deus abençoe vocês e espero que possa cada dia mais crescer para a glória de Deus e para alcançar pessoas que estão precisando. Às vezes pessoas que estão com problema em casa, problema no casamento, problema com filhos, dificuldades, quem sabe na saúde, às vezes uma dificuldade espiritual, às vezes uma dificuldade emocional. E nós queremos que essas orações que estão sendo subidas aqui nessa plataforma vai de encontro a essas pessoas e essas pessoas vão de alguma forma, de alguma maneira receber o abraço, o consolo do próprio Espírito Santo. O que importa é que ele cresça e que nós diminuímos. Então a ideia é fazer com que o Espírito Santo apareça, se manifeste em nossas vidas, porque eu creio no poder do Espírito Santo, na manifestação do poder do Espírito Santo. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma oportunidade que o Senhor aqui nos dá, Senhor. E a Tua palavra diz em Provérbios capítulo 22, versículo 4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. E debaixo desses versos nós queremos basear e iniciar esta oração de humilhação, esta oração de humildade, Senhor. Sabemos que hoje as pessoas querem poder, querem famas, querem reconhecimento, e não tem nada de errado nisso, Senhor. A partir do momento que isso começa a exceder o nosso ego, o nosso caráter, porque a Bíblia está dizendo, se nós queremos ser ricos, ou seja, ter prosperidade, ser honrado e ter vida, a gente precisa temer ao Senhor e ser humilde. Por isso, oramos neste dia, nesta oportunidade. A Bíblia diz que do pó nós viemos e do pó nós vamos retornar. E eu amo este versículo, eu amo iniciar as minhas orações com este versículo, porque me faz entender e ter a percepção que eu não sou nada, que eu fui gerado de um pó e que este corpo vai voltar para este pó. E a única coisa que vai importar é a minha alma, para onde a minha alma está sendo dirigida, direcionada. Por isso, Senhor, ó Deus, do pó eu vim, do pó eu vou retornar. A Bíblia diz que sem a Tua presença, sem o Teu Espírito, nada nós podemos fazer. Sem o Teu Espírito, nada acontece. Não há cura, não há libertação, não há salvação.
Sem o teu Espírito não há o entendimento do teu Evangelho, da tua palavra. Por isso, Espírito Santo, eu direciono a ti agora este clamor, esta oração. Porque Jesus, quando ele foi levado aos céus, ele disse que ele iria ir, mas ele não iria nos deixar órfãos. Ou seja, filhos sem pai. Mas ele iria sim deixar um consolador, uma pessoa para estar presente nos nossos momentos, nos nossos dias. Por isso, Espírito Santo, eu direciono a ti esta oração, porque eu creio que o Senhor está aqui, que o Senhor está na casa, que o Senhor está nos lugares aonde este vídeo está sendo levado, está chegando. E eu acredito, Senhor, ó Deus, que o Senhor há de fazer uma grande obra, que o Senhor há de fazer um grande trabalho nas nossas vidas, na vida daqueles que estão acompanhando, na vida daqueles que estão orando, na vida daqueles que estão colocando a sua fé em ti. Porque muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós decidimos confiar no Senhor, acreditar no Senhor. Por isso, Espírito Santo, eu decidi acreditar em ti. Por mais que as circunstâncias diz não, por mais que as dificuldades diz desiste, para, abandona, por mais que os desafios cada dia que passa fica pior, por mais que os desafios cada mês que passa ele piora, e ele diz para mim, desiste, para, larga, abandona, mas eu decidi acreditar em ti, Espírito Santo, porque quando eu acordo, o Senhor ali está me dando força. Quando eu me deito, o Senhor está ali me guardando. Eu decidi acreditar em ti, Espírito Santo, porque o Senhor pega os que não são para confundir aqueles que são. O Senhor pega os pequenos para confundir aqueles que são grandes. Por isso eu decidi acreditar em ti, que o Senhor pega os homens loucos deste mundo para confundir aos sábios. Eu decidi acreditar em ti, Espírito Santo, porque eu era um louco. Porque eu era uma pessoa improvável. Uma pessoa sem perspectiva. Que quem sabe muitos dizia e olhava, não vai dar em nada, logo logo tá preso, vai ficar na droga, logo logo aparece morto, a notícia chega. Mas eu decidi abrir o meu coração para ti, para tua palavra, e eu deixei o Senhor fazer morada na minha vida. Por isso eu decidi acreditar no Espírito Santo. Eu não decidi acreditar naquilo que me falavam que eu iria ser, ou que eu poderia me tornar. Mas eu decidi acreditar naquilo que o Espírito Santo gritava dentro de mim. Você pode, você consegue. Você vai dar a volta por cima. Se apega na palavra, se apega na oração, no jejum. Que você vai conseguir, que vai dar tudo certo. Eu decidi acreditar na voz do Espírito Santo, e é por isso que eu direciono esta oração a ti, porque eu ainda acredito que o Senhor derrama fogo, poder, que o Senhor derrama glória, e que o Senhor também derrama cura, a libertação, a salvação. E é impossível um homem ser humilde, um homem se humilhar perante Deus pela sua própria inteligência, pela sua própria humanidade. É por isso que precisamos de ti, Espírito Santo, para reconhecermos que não somos nada, que por mais que o ensino superior, que o diploma está na parede, por mais que o salário é alto, por mais que o emprego é bom, é reconhecido, eu ainda tenho a minha humildade, porque o Espírito Santo nos traz isso. O Espírito Santo ministra dentro do nosso coração, porque Jesus, ele deixou os céus para descer nessa terra pecaminosa, para se passar por uma carne, para se revestir da nossa humanidade pecaminosa. Ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, da sua autoridade de Deus,
e desceu sobre essa terra para ser humilde, para ser humilhado, para ser massacrado, mas ele foi vitorioso. Ele venceu e a promessa é que nós também vamos vencer. Por isso nós direcionamos essa oração a Ti, Espírito Santo. Ajuda-nos a ser humilde. Ajuda-nos a se humilhar perante a potente e poderosa mão do nosso Deus. Eu sei que tem muitos homens que têm uma boa inteligência, que têm uma boa dicção, que às vezes têm uma mente avançada, mas que nós possamos jamais se afastar da humildade. Humildade não é usar uma roupa rasgada, humildade não é se vestir mal, humildade não é passar necessidade, não, mas humildade é um reconhecimento dentro do nosso coração que por mais que tenhamos tudo, nós ainda não temos nada. Tem um ditado que diz que a gente aprende e morre burro. Por mais que aprendemos tudo, que sabemos tudo, que conhecemos a Bíblia de capa a capa, que temos um conhecimento teológico, temos uma boa exegese, por mais que somos sábios, por mais que tenhamos um bom intelecto, a gente precisa ter dentro do nosso coração a humildade. Se eu tenho, foi porque o Senhor me deu. Se eu tenho, eu não vou pisar nas pessoas, eu não vou humilhar as pessoas, mas eu vou continuar com a minha humildade, com a minha simplicidade, porque eu creio que se eu tenho, foi porque o Senhor colocou diante de mim, não para pisar, não para humilhar, não para se aparecer, não para aumentar o meu ego, mas sim para mim conseguir trazer uma boa reflexão, uma boa mensagem, mas sim para mim conseguir se aproximar de Deus de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Por isso, Senhor, ó Deus, nós queremos nesse dia se humilhar debaixo das suas potentes mãos, crendo e acreditando, Senhor, ó Deus, que o Senhor é aquele que levanta, que o Senhor é o Deus que exalta, que o Senhor é o Deus que nos pega do lamaçal do pecado e nos faz se assentar no meio dos príncipes, ó Senhor, mas o ego não cresce dentro de nós. Nós continuamos a ser humildes diante daqueles que estão ao nosso redor e diante do Senhor, ó Pai, porque bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Em Mateus capítulo 5, versículo 5 diz que bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Nós cremos, ó Senhor, que tem uma terra que está prometida diante de nós. E a humildade, Senhor, vai fazer nós acessar a isso. A humildade que a igreja primitiva tinha, a humildade que Cristo teve. Nós vamos introduzir isso dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida. E nós vamos ser humildes, ó Senhor. Vamos nos quebrantar, Senhor, perante Ti. Dizer que não somos nada, Senhor, sem Ti. Dizer que sem Ti não dá, Senhor. Sem a Tua presença eu não consigo. Dizer que se o Teu Espírito se distanciar, ó Pai, eu caio. Se a Tua mão, Senhor, parar de me proteger, Senhor, eu falho, eu erro. Se a Tua palavra parar de reger os meus dias, a minha caminhada, Senhor, eu vou sair tropicando em muitas pedras, em buracos. Por isso eu acredito e eu creio, Senhor, ó Deus, através da humildade nós vamos acessar uma terra, uma herança que está prometida diante de nós. Que é palavras do próprio Jesus, Senhor, que nós precisamos ser felizes em ser humildes, ser alegres em ser humildes. Pois nós vamos receber uma herança, receber uma terra, que ela é dada por herança. E se é herança é porque somos considerados filhos. E se somos filhos é porque estamos perto do Pai. Temos um Pai, não somos órfãos. Por isso o Espírito Santo nos ajuda a encaminhar os nossos olhos, o nosso coração para a humildade, para a humilhação perante Deus.
Não é humilhação e se humilhar diante de homens, ó Pai, mas é se humilhar perante Deus. É ser humilde diante dos homens, mas ao se humilhar é só perante o nosso Deus. A Bíblia também diz, Senhor, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Nós precisamos se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Não é se humilhar perante o homem, não é se rebaixar perante o homem, mas é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Quando nós se humilhamos debaixo das poderosas mãos de Deus, a Bíblia diz que o Senhor nos exalta no tempo devido, no tempo certo. Por isso nós estamos aqui começando, Senhor, plantando a humilhação. Porque para ter frutos de honra, de exaltação de Deus, a semente é a humilhação. Por isso nós estamos plantando hoje essa semente debaixo das suas mãos, Senhor. Dizendo quanto o Senhor é bom, é poderoso, é fiel, é grande. Dizendo o quanto o Senhor, ó Pai, da nossa família, tem em oração, sido misericordioso conosco. E apresentar a palavra aos nossos Romanos filhos. Diz que o motivo de nós não sermos consumidos é a sua misericórdia. Por isso o motivo de estarmos de pé, o motivo de estarmos perseverando ainda, Senhor, é a sua mão, é a sua graça, é a sua misericórdia. E nós queremos se humilhar debaixo das suas mãos, Senhor, da sua poderosa mão. Não é qualquer mão, mas é a poderosa mão de Deus. No tempo devido, o Senhor vai nos exaltar. No tempo devido, o Senhor vai nos honrar. No tempo devido, o milagre chega. No tempo devido, aquilo que eu estava tanto orando e se humilhando, ele acontece. Por isso, o tempo não é nosso, mas é teu, é do Senhor, ó Pai, este tempo. Pode ser que dure um dia, mas pode ser que dure uma semana, mas pode ser que dure 2 semanas, pode ser que dure um mês, pode ser que dure anos, mas nós vamos continuar debaixo da sua mão poderosa, se humilhando, Senhor, sendo humilde, Senhor, debaixo da sua mão, crendo e acreditando e confiando que no tempo certo, no momento certo, no dia certo, no mês certo, na hora certa, no minuto certo, Pai, o Senhor vai nos honrar no tempo devido. O Senhor vai nos exaltar, Senhor, com aquilo que, quem sabe, estamos chorando, pedindo, clamando, se humilhando, se derramando perante as suas mãos, Senhor. Alguns, ó Pai, vão aos montes se humilhar. Alguns, ó Pai, vão ao quarto, tranca, fecha a porta. Alguns vão de joelhos. Alguns vão na adoração, no louvor. Alguns vão e comparecem ao culto, Senhor. Por isso não importa a maneira, a forma, nós precisamos se humilhar perante o nosso Deus. Não é se humilhar diante de homens, mas é de se humilhar debaixo da poderosa mão do nosso Deus, porque no tempo devido Ele vai nos exaltar. No tempo devido Ele vai nos honrar. Quando a gente se humilha debaixo da mão do homem, debaixo do homem, o tempo é do homem. Às vezes o tempo do homem nem se concretiza. E às vezes o tempo do homem nem acontece, só vai ter mais frustração, mais desânimo, vai ter mais pessoas desigrejadas, mais pessoas se afastando do evangelho por conta do homem. Se humilhou diante do homem, se humilhou debaixo de uma mão humana, de uma mão que não tem poder, de uma mão que não tem autoridade alguma. Mas quando a gente se humilha debaixo da mão poderosa de Deus, o negócio muda, porque pode demorar, mas eu sei que um dia vai acontecer, porque eu estou debaixo de uma mão poderosa se humilhando. Por isso, papai, nos ajuda a ser humilde. Por isso, Espírito Santo, ministra e grita dentro de nós, para que nós continuamos a ser humildes, simples, ó Senhor. Simples, ó Senhor, no tratamento, simples de coração, humilde de coração, sem pisar em ninguém, sem precisar enganar ninguém, sem precisar mentir para ninguém, sem precisar, Senhor, fazer tantas coisas que muitos estão fazendo para conseguir uma honra, para conseguir ser exaltado, para conseguir respeito, mas que nós venhamos ter humildade, simplicidade, Senhor, e humilhação perante o Senhor, não só na oração, mas no jejum, não só no jejum, mas horas e horas em meditação da Tua Palavra,
Que nós possamos buscar, Senhor, e se humilhar perante o Senhor. E se humilhar perante Ti, Senhor, ó Pai. Que o Espírito Santo possa nos levar a essa humilhação. Que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo para ele nos levar a uma humilhação perante o nosso Deus. E que o nosso Deus venha se exaltar em nossa vida. Que as pessoas possam olhar para mim, mas que elas não venham ver somente a mim, mas que ela venha ver o Espírito Santo, a presença de Deus. E ver algo diferente, Senhor. Que não venha ser somente o cabelo, não venha ser somente, quem sabe, as mulheres da maquiagem, a roupa, mas que esse algo diferente venha ser a sua presença, Senhor, porque nós entendemos e compreendemos o caminho da humilhação. E o Senhor está se exaltando em nós. A tua presença está se exaltando. Não é para nós ser exaltado somente o nosso nome, Pai. Ser conhecido, Senhor, ó Deus, como fama, porque eu acredito que o Senhor dá fama ao homem. O Senhor deu fama a muitos homens, da Bíblia até hoje o Senhor dá fama. Mas que o seu nome venha a ser o maior. Que o seu nome venha a prevalecer mais, venha a ser o mais exaltado, Senhor, neste propósito. Por isso nos ajuda, Senhor, a não somente nós, mas o teu Espírito aparecer. Importa que o Senhor apareça e que nós diminuímos. João Batista falava, importa que o Senhor cresça, que Ele apareça e que nós diminuímos. Importa, Senhor, ó Pai, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o teu nome apareça, que o Senhor seja famoso, que o Senhor seja reconhecido e que nós continuamos se humilhando, Senhor, debaixo da sua poderosa mão. Que nós vamos continuar se humilhando, Senhor, e esperando o momento certo. Porque o salmista, no capítulo 138, verso 6, diz: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. O salmista foi muito profundo nesse salmo 138, verso 6. Porque embora o Senhor esteja nas alturas, no seu trono de glória, o Senhor lá do céu olha para os humildes. Louvado seja Deus. O Senhor do alto céus olha para os humildes ainda, aqueles que estão se humilhando, aqueles que estão debaixo de uma humildade, de uma simplicidade que só o Espírito pode trazer. E o Senhor de longe também, como não só vê os humildes, o Senhor também de longe reconhece os que são arrogantes. E por esses dias, Senhor, eu fui evangelizar um rapaz, falar do teu amor, falar que nós estaremos orando por ele, pela família. E eu vi, Senhor, uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, mas com espírito arrogante, com ego, Senhor. Quando eu falei para ele que eu queria saber o nome dele, para a gente orar pela família, pela casa dele, ele falou: não, eu também sou crente. Eu já tive um ministério de 6 anos. Tenho 6 anos de ministério. Sei tocar bateria, sei pregar, sei tocar não sei o quê. Já preguei não sei na onde, já preguei na Zona Leste, já preguei não sei no que lugar. E eu falei para ele: mas e hoje? Você prega na onde? Aí ele falou: hoje eu estou nesse estado. Então a pessoa está caída, a pessoa está numa fase difícil, infelizmente. Mas ainda há arrogância. Mas ainda não encontrou o caminho da humildade. Louvado seja Deus. Ainda não entendeu que o Senhor está no céu de glória, nos céus, nas suas alturas. Mas ele ainda está olhando aqui para baixo e procurando corações, pessoas humildes. Como ele também vê os arrogantes. Mas ele também está olhando para os humildes. Louvado seja o Senhor. Ele está olhando aqueles humildes que estão debaixo de suas mãos, se humilhando, porque Ele está reservando o dia, a hora, o momento para exaltá-los. Agora, e os arrogantes? Os arrogantes terão o seu dia, a sua recompensa. Por isso, se humilhe perante o Senhor. Seja humilde, não importa o estado que você está hoje. Se você já pregou em grandes congressos, se você já teve grandes oportunidades, não importa onde o Senhor já te levou, o que importa é que nós ainda precisamos estar com o nosso coração voltado para a humilhação e ser humildes diante de Deus, diante dos santos do Senhor,
Por isso que nesse dia, que nesta hora, nós possamos alcançar esta humildade, essa simplicidade em Deus. Se rejeitar a nós mesmos, os nossos egos, as nossas arrogâncias. Porque a igreja de Laodiceia, esses dias eu pregava, a igreja de Laodiceia tinha uma arrogância. E a Bíblia diz que lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que o Senhor estava do lado de fora daquela igreja, porque era uma igreja arrogante, uma igreja, podemos dizer hoje, metida, uma igreja rica, tinha muitos recursos, vivia em uma cidade muito rica do tempo, com indústria de medicina, indústria de tecidos, de roupas. Eles tinham o próprio remédio para o colírio, mas o Senhor disse que eles estavam cegos. Eles produziam, a medicina produzia o próprio colírio deles, mas Jesus disse na carta que eles estavam cegos. Eles tinham a indústria de tecido, de roupas, muito grande, mas Jesus disse que eles estavam nus. Eles estavam numa das cidades ricas e poderosas, porque tinha grandes ruas, avenidas, se fosse no dia de hoje, que dava acesso a muitas cidades. Então eles estavam numa rota muito boa para comércio. Mas Jesus disse que eles eram pobres e miseráveis. Por isso, a gente estamos nessa mesma linhagem. Às vezes se achamos porque se vestimos bem, se achamos porque temos dinheiro, às vezes até se achamos porque temos um bom convênio. Mas a gente tem que se importar o que o nosso Senhor está achando de tudo isso. Se nós estamos sendo arrogantes e se o Senhor não está do lado de fora, porque a igreja de Laodiceia, o Senhor disse que estava batendo na porta para querer entrar, porque eles estavam com Jesus do lado de fora, e ainda era uma igreja morna, não era nem fria nem quente, mas era uma igreja morna, que dava náuseas, vontade de vomitá-la. Mas que nós possamos ser humildes, porque os humildes serão exaltados. Os arrogantes colherão seus próprios frutos, mas os humildes, louvado seja Deus. Aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, o Senhor vai o exaltar no momento certo, na hora certa. É o que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Por isso fique com essa oração. Espero que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado. Compartilhe, mais uma vez eu peço para você compartilhar e curtir se você ficou aqui até o final. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. E até a próxima, em nome de Jesus.